Sabe, é curioso como em muitos momentos da nossa vida nós nos colocamos em lugares e com pessoas que não nos enxergam por quem realmente somos. Que se recusam a ver ou talvez a validar o nosso potencial. Existe um livro, não sei se você já leu, e ele se chama A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. E nesse livro tem uma citação muito interessante que o autor faz. Ele diz que existe um acordo, um pacto tácito para todos permanecermos juntos na lama. E que se alguém reage, é odiado e tido como traidor. E a gente consegue perceber isso na nossa vida a partir do momento que nós somos e incorporamos esse traidor. Bom, eu posso afirmar que eu já passei por isso. Eu e todas as pessoas que já se atreveram a ser diferente. E muitas vezes esse ser diferente só quer dizer ser você mesma, ser uma pessoa autêntica. Afinal, o que é ser uma pessoa autêntica? Ser uma pessoa autêntica é você, eu vejo dessa forma, é você primeiramente descobrir, ter essa curiosidade de descobrir quem você é, e é você seguir, a partir do momento que você vai se descobrindo, é você se permitir agir da forma que você prefere agir, fazer as coisas que te fazem bem, ser, se vestir, que seja, falar, da maneira que você se sente bem, de verdade, e não da maneira como você foi ensinado que era o certo. Você foi ensinado a se vestir dessa forma, a falar dessa forma, a se comportar dessa forma. Isso realmente faz sentido para você? Porque veja bem, nós estamos numa sociedade que nos vende um modelo pronto de como ser. Acredito que atualmente a gente está expandindo esses modelos, né? Então a gente se divide em tribos muitas vezes, e em cada grupo, né, de pessoas existe uma visão diferente do que você deveria se comportar. E independente qual seja esse grupo que você escolheu fazer parte ou que você nasceu, né? Muitas vezes a nossa família vai ditando tudo isso. Sem dúvida é o primeiro núcleo que dita isso nas nossas vidas, e depois a gente vai escolhendo em que grupo a gente quer se encaixar mais. Só que para fazer parte desses determinados grupos, você precisa se moldar a eles. Isso vale tanto para grupos grandes, né, de grandes instituições, e isso vale também para grupos pequenos de amizade, por exemplo, que você tenha. E todas as pessoas que já escolheram seguir um caminho próprio, ser elas mesmas, independente da validação ou do apoio alheio, elas já passaram por isso que o Steven Pressfield brilhantemente coloca em seu livro. Porque veja bem, é como se fosse assim, o grupo que você faz parte, ele tá aqui. E você decidiu sair um pouquinho disso, ir pelo seu próprio caminho. Então esse grupo ele tenta muitas vezes, e muitas vezes consegue,
te puxar de volta. Porque ele precisa ter controle sobre você. Entende? É uma coisa que não é como se fosse um acordo que você vai lá e dá as mãos, assina um contrato dizendo que ele vai existir, mas existe. Na maior parte das relações humanas, e a maior parte não é baseada em autenticidade, existe essa coisa que é invisível, mas que permeia essas relações. Que basicamente estamos aqui juntos, aqui permaneceremos. Então, essa pessoinha que tá saindo daqui fazendo diferente, ela tem que ser puxada de volta. Entende? E é por isso que quando você tenta mudar e sair um pouco desse meio, é muito comum você receber dos outros, dessas pessoas do grupo ao qual você pertence, reações diversas, reações que você não esperava. Pessoas que não te apoiam, pessoas que não acreditam no que você é capaz, que não acreditam nos seus sonhos, ou eu não diria nem que não acreditam. Muitas dessas pessoas, elas veem o seu potencial, mas elas não querem que você mude. Porque se você mudar, você possivelmente vai se afastar, você vai viver outras coisas, você não vai mais trazer o que aquela pessoa espera que você traga para ela. Na minha vida, eu, Pamela, consigo hoje, que eu tenho mais clareza sobre tudo, notar, perceber como pela maior parte da minha vida eu me vi rodeada de pessoas que nunca me viram. Muitas pessoas que nunca me incentivaram a crescer e fazer diferente. Mesmo que eu desse a entender que queria isso, essas pessoas queriam me manter ali com elas. E eu nunca fui vista. Eu acho até, por um lado, que muitas dessas pessoas só me suportavam. Porque eu sempre fui a pessoa que fala coisas diferentes. Eu sempre fui a pessoa que acreditei que a vida é mais, que eu posso atingir mais coisas, que todos nós podemos, mas eu sou a pessoa que sempre acreditei nisso e sempre falei sobre isso, sempre falei sobre a lei da atração. Então, desde lá da minha época da faculdade, eu já falava disso, porque eu descobri sobre, eu achei incrível. E eu acho que era, na verdade, algo que eu já carregava comigo, mas que eu vi ali livros falando sobre pessoas, dizendo que conquistaram vidas incríveis e mudaram suas vidas através da lei da atração, por exemplo. E eu vejo hoje que muitos grupos, até da faculdade ali que eu fazia parte, eles queriam me manter onde eles estavam. Eles toleravam a minha existência e não queriam me deixar sair daquela pequenez em que viviam. E eu fui julgada por essas pessoas. As pessoas tiraram sarro de mim muitas vezes. Pessoas essas que se diziam minhas amigas, mas que tiravam sarro quando eu falava dessas coisas que eu acreditava e falava das coisas que eu queria conseguir. E sabe de uma coisa? Eu consegui não só o que eu desejava naquela época, como coisas muito maiores. E cada vez eu consigo mais. E muitas dessas pessoas, elas ainda estão na mesma. Ainda estão reclamando das mesmas coisas, culpando as mesmas coisas, se vitimizando e encontrando responsáveis a mundo afora. E não se responsabilizando nem 1% pelas suas próprias vidas. E eu escolhi ser diferente. Eu escolhi tomar responsabilidade por tudo na minha vida. Inclusive essas situações com essas pessoas, as quais eu me coloquei nelas e eu permiti que isso fosse feito comigo. E após muitos anos, eu finalmente consegui me libertar e buscar ser a forma mais autêntica que eu posso ser no mundo.
E desde que eu descobri que eu posso fazer isso, que o mundo não acaba porque alguma pessoa não me apoia, não me aceita, não valida, tem sido incrível. É uma liberdade estarrecedora. Você poder ser quem você é, você se dá essa liberdade. Sem depender da validação, independente de quem seja. Hoje eu não dependo mais da validação nem de uma melhor amiga minha. Eu não dependo mais da validação da minha família. Eu não dependo mais de nada disso. E uma outra coisa que acontece quando você resolve ser o seu ser mais autêntico é um inevitável afastamento de muitas pessoas na sua vida. Voltando ao que o Steven Pressfield nos traz, né? Tá todo mundo junto ali na lama. E você decidiu sair. Essas pessoas tentam te puxar. Se elas não conseguem te puxar de volta, vai acontecer um rompimento. Seja dessas pessoas rompendo com você ou de você rompendo com elas. Eu tive várias experiências na minha vida que se comprovaram dessa maneira, a partir do momento que eu comecei a viver em alinhamento com quem eu realmente sou. E cada vez, na verdade, foi ficando mais tranquilo eu cortar esses laços. Foi muito difícil no início, foram pessoas que eu imaginava que eu carregaria pro resto da minha vida, que eu tomaria um chá da tarde com 80 anos, acompanhada dessas pessoas com quem eu fiz planos, pessoas a quem eu ajudei muito, pessoas que eu me dediquei enormemente para nossa amizade, para nossa relação, seja ela de qual maneira fosse. E foi muito doído para mim, principalmente os primeiros rompimentos que aconteceram, mas eu percebo agora que não poderia ter acontecido algo melhor na minha vida. E você entende que não quer dizer que vai romper com todo mundo, tá? Se outras pessoas que você conhece também estiverem crescendo, também estiverem buscando outras coisas, é muito possível que vocês continuem caminhando juntos, mesmo que de maneiras diferentes. Agora, se essas pessoas que estão aqui na lama querem ficar na lama e só querem aceitar quem continuar na lama com elas, você não pode escolher ficar na lama. Se você sente isso dentro de você, que você tem que buscar o seu próprio caminho, você continue buscando, independente do rompimento que isso vai te trazer. E pode ser que alguma dessas pessoas também queira sair da lama, pode ser que você seja o exemplo que falta. Porque você entende que se a pessoa não vê ninguém ao redor dela fazendo isso, e se ela não tem esse ímpeto de ser a primeira, ela talvez só vai despertar alguma coisinha assim dentro dela dizendo que talvez também seja possível ela mudar de vida se ela vê alguém próximo a ela fazendo isso. Então muitas vezes no início isso vai gerar uma raiva até mesmo dessa pessoa. Por quê? Porque ela não consegue ver o próprio potencial. Então quando ela te vê atingindo o seu maior potencial, sabe? Isso causa uma certa raiva, porque é um espelhamento que ela faz de algo que ela não consegue fazer. Ela queria ter essa coragem, essa liberdade que você se deu, mas ela não se permite. Então é comum que isso gere diversos sentimentos nas pessoas ao redor. E pode ser que você ache que você está errado, mas isso vai passando. Quanto mais você vive em autenticidade, mais você percebe como a sua vida e o seu bem-estar melhora cada vez mais. E, gente, é impagável a gente se sentir bem. É impagável você ter paz e você conseguir... Não tô dizendo que eu já conquistei isso 100%, assim, em todos os momentos, mas cada vez mais fica mais fácil pra mim, independente da situação que esteja acontecendo ao meu redor, eu manter o meu centramento em mim mesma. Eu me manter tranquila, mesmo com situações adversas acontecendo. E bota a situação adversa nisso, viu? Eu juro, é como se parecessem testes da vida. Muitas vezes aconteceram coisas comigo assim que parecia realmente o universo me dizendo: ah, é isso mesmo? Você aprendeu a lição? Vamos ver então como é que você vai reagir agora. Então é como se a nossa vida ela fosse
é cíclica, né? Você já ouviu falar que a nossa vida é cíclica, talvez? Então, a nossa vida é cíclica. A gente vai repetindo os mesmos padrões. Aí você corta um padrãozinho. E aí é como se a vida te trouxesse talvez 1, 2 ou 3 vezes de novo uma situação semelhante. Pode mudar o personagem, o lugar, mas é o mesmo fundo que a situação traz, para ver se você realmente vai agir dessa nova forma. Porque aí, a partir do momento que você realmente aprende isso e age dessa nova forma que você decidiu agir, uma forma mais autêntica, naturalmente isso para de acontecer. Isso talvez até aconteça outras vezes na sua vida, mas é como se deixasse de ser um grande problema. Isso não te tira mais o sono. Que você agora consegue manter tranquilidade, porque você tá tão alinhado consigo mesma que essas coisas não interferem mais em quem você é. Você aprende também a pôr limites, a dizer nãos para muitas coisas que você antes não conseguia. Eu virei rainha do não. E antes, para mim, dizer não era desesperador. Dizer não, impor um limite, mostrar como uma relação comigo deve ser e que eu não aceito de outra forma. Não tô dizendo aqui sobre não ser flexível, tá? É importante que a gente tenha flexibilidade, mas eu tô dizendo de coisas que ultrapassam barreiras que você tem. Tem coisas que ninguém deve ultrapassar e você deve aprender, sim, a dizer e a mostrar. Mais importante ainda do que dizer, é mostrar para essas pessoas como você deve ser tratada. E se essas pessoas não podem te dar isso, então é melhor que elas sigam a vida delas. Você merece estar num lugar em que você é valorizado, respeitado, validado. Mas o mais importante de tudo é que isso começa dentro de você. Ninguém vai te dar essa validação que você tanto busca no externo se ela não vier primeiro aqui de dentro. Ninguém vai te dar esse respeito que você tanto busca ser respeitado pelos outros se isso não começar daqui. Você tem que se respeitar primeiro. Você tem que se validar. Você tem que acreditar em você. Você tem que ir lá e fazer. A maior parte das coisas ninguém vai poder fazer por você. Não esse tipo de coisa. Você tem que ir lá e fazer. E a partir do momento que você vai lá e faz tudo isso por você, você não aceita nada menos que isso do lado de fora. Então, se alguém do lado de fora tenta te trazer algo que seja diferente disso, que te diminua, que te faça sentir mal e pequeno e inadequado, isso não vai mais ter lugar na sua vida. Bom, isso é um pouquinho do que eu queria trazer hoje nesse nosso bate-papo. Me sinto uma tia falando isso. E quer saber? Eu não ligo. Não ligo se me acharem cringe, se me acharem... sei lá, o que querem me achar. Eu sou tão mais feliz, tão mais em paz sendo eu mesma. É uma coisa que você não explica, você só vive. Mas a paz que você tem de estar tranquila, tipo assim, e sem ligar nem um pouco pro que os outros pensam, dizem, falam ou julgam sobre você, é maravilhoso. E você também não perde mais tempo julgando, pensando, falando sobre as outras pessoas. Você só quer saber de você, do seu crescimento, da sua auto-melhora. Afinal, é para isso que a gente tá aqui nesse planeta chamado Terra. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. E a gente ainda tem muito, muito, muito o que compartilhar aqui juntos. Tchau!